capítulo 8, versos de 1 a 11. Vou ler na linguagem, a Nova Versão Internacional, um pouco diferente dos irmãos. Capítulo 8 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de acordo com João, os versos 8 de 1 a 11. Mantenham suas Bíblias abertas, nós vamos estudar o texto. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. O Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Pai, muito obrigado pela leitura em liberdade da Tua palavra. Que o Teu Espírito que a inspirou ilumine nossa mente e nosso coração para que a entendamos e a pratiquemos. Em nome de Jesus. Amém. Aprendendo com o Mestre, essa série de exposições, tratando hoje o que Jesus ensinou acerca do pecado. Os irmãos sabem, os amigos também, que o tema pecado não é popular. As pessoas não gostam de ouvirem acerca do seu ponto fraco. Muitas pessoas vêm e entram nos templos para receberem uma mensagem light, uma mensagem leve, uma mensagem sem compromisso, que não lhes inquiete o coração, nem lhes faça refletir. Afinal de contas, eu tenho tensão no trabalho a semana toda. E aos domingos eu quero ouvir uma mensagem que me faça descansar, que me faça, que massageie meu ego, que me faça bem. Uma mensagem de alívio. Toda a mensagem da palavra de Deus, ela tem a função de nos fazer ver a nossa própria realidade e nos fazer conhecer a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela traz o diagnóstico e estabelece o prognóstico. Devemos aprender com o Senhor Jesus a verdade do pecado, a sua realidade, sua influência e poder de destruição, de morte, como míssil lançado pelos rebeldes que interrompeu o voo da Malaysia Airlines na quarta-feira.
dia 17. Aquele míssil não se aproximou muito daquele avião, ele já explodiu ao sentir o calor da aeronave. O poder destruidor daquele míssil é o reflexo do poder destruidor do coração maldoso, perverso e mau do homem que construiu, planejou aquele míssil e de quem o projetou, de quem o atirou. Jesus sempre alertou e nos alerta do pecado, de sua malignidade e destruição. E nesta reflexão nós vamos considerar o ensino geral do Senhor Jesus sobre o pecado, a história da mulher adúltera e as lições práticas de valor permanente. Vamos considerar o ensino geral de Jesus acerca do pecado. Fazendo as pesquisas, achei muito interessante como Jesus, ele levou muito a sério a questão do pecado. Aliás, Jesus nunca brincou com questões vitais. Tem um pregador que anda dizendo aí que Jesus tinha senso de humor quando disse: queres ser curado? Jesus não perguntou isso com senso de humor, não, senhores. Jesus perguntou realmente ao homem se ele queria ser curado. Mateus 5,22 diz: se você sem motivo se irá contra o seu irmão, você já está pecando contra ele. Quem proferir insulto contra o seu irmão é réu de juízo. Mateus 5,28, o Sermão do Monte, olhar, ou seja, cobiçar, desejar, procurar coisas proibidas para uma mulher com intenção impura, já adulterou, se prostituiu com ela. Mateus 5,37, a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. O que disso passar é de procedência maligna. Ananias e Safira, em vez de dizer sim, disseram não. Procedência maligna, coração pecaminoso, perverso. Mateus 9,6 e Marcos 2,10, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, para perdoar aqueles que erraram o alvo, desviaram-se da lei de Deus, desviaram-se do caminho da retidão, erraram, ofenderam. O Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Mateus 9,13 fala de pecadores, aqueles que erraram o alvo, se desviaram do caminho de Deus, deram as costas para o Senhor. Mateus 15, 19 e 20, Marcos 7, 21 a 23, é do coração, e o coração denota o centro de toda a vida física e espiritual, o centro e o lugar da vida espiritual, o lugar da vontade e do caráter. É do coração que procedem os maus pensamentos, ou seja, os adultérios, homicídios, furtos, falsos testemunhos, prostituição, blasfêmias. É assim que Jesus se refere. Mateus 16,4, geração má e adúltera, se referindo aos religiosos judeus e a todos que os apoiavam. Mateus 19, 21 e 22, aqueles que se apegam às coisas materiais, como o jovem rico, que consideram as coisas materiais o centro da vida. Os judeus tinham o legalismo como centro da vida, por isso julgavam as pessoas. Marcos 1,15, arrependei-vos, mudem de mente, emendem o coração e com pesar os pecados passados, porque está próximo o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Lucas 5, 23 e 24, perdoados estão os teus pecados, disse o Senhor ao paralítico de Cafarnaum. Porque antes da cura física, Jesus sempre entendia a necessidade da cura espiritual. Lucas 5, 31 e 32, ao comer com pecadores, disse Jesus, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus estava tratando aqui de que os escribas e fariseus se achavam justos e saudáveis e os outros doentes, não prestavam.
Jesus não veio para os que se acham não pecadores, os que se acham perfeitos, os que se acham bonzinhos, os que se acham em condições melhores que dos outros. Jesus veio para os enfermos, para os que se acham doentes, incapazes, indignos. Tanto é que ele contou aquela parábola do fariseu e do publicano. Lucas 12, 15 e 19, cuidado com a avareza, ou seja, o desejo ávido de ter mais, cobiça. E o verso 19, temos aqui o hedonismo e o egoísmo. Lucas 14, 11, o que se exalta, ou seja, o que se eleva às alturas, se eleva ao extremo da opulência. Essa é a intenção do original, como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, como Amã, que perseguia Mardoqueu e Esther, e os construtores do transatlântico Titanic, esses serão derrubados na sua opulência, ou da sua opulência. Lucas 18, 11, o fariseu orava de si para si, oração pecaminosa, coração perverso e mau, ora de si e para si. Ele estabelece o juízo, a acusação. João 3, 18 e 19. Quem não crê em Cristo está na incredulidade e nas trevas, ou seja, está no pecado, porque é pecado. João 16, 8 e 9. Do pecado, porque não crê em mim. O Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. É o Espírito Santo que convence o homem da sua incredulidade em relação a Cristo, Salvador e Senhor. Todo homem que está no pecado está na incredulidade. Todo que não crê vive no pecado. Agora vamos à história. Depois desse preâmbulo aqui, nós vamos à história do texto. A história da mulher pega em adultério. Os irmãos lembram que o texto fala que Jesus retornava do Monte das Oliveiras de madrugada para o templo. O que nós achamos, podemos depreender o que Jesus estava fazendo de madrugada? Uma das coisas mais importantes na vida do mestre era o seu tempo precioso diante do Pai. Quando ele orava pelo seu ministério, orava pelas pessoas, para a sua salvação, para que ele fosse instrumento de salvação para essas pessoas. Diz o texto que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensinar o povo. Eu gosto dessa expressão que ele, assentado, os ensinava. Agora, enquanto ele ensinava, os religiosos judeus, escribas e fariseus, trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério. Verso 3, está lá citado isso. E eles a envergonharam, eles a trouxeram para o meio, eles a expuseram ao vexame, ao julgamento. E eles queriam testar Jesus, queriam colocar Jesus numa armadilha, mas o que a lei dizia? Eles estavam errados. O que a lei dizia? Se um homem adulterar, está lá em Levítico 20, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Os dois serão mortos, apedrejados, até a morte. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com a mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de aquele período da lei. Mas, meus irmãos, diz o Alexander, um estudioso suíço,
Mas lá onde o ódio e a crueldade desses homens têm livre curso, o amor do Senhor é mais poderoso. A loucura dos inimigos provoca a manifestação de sua sabedoria divina, tanto em atos como em palavras. Então, os religiosos fizeram uma pergunta enganosa. Observem os versos 4 e 5. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Moisés não falou que só as mulheres tinham que ser apedrejadas. Moisés dizia que o homem e a mulher deviam ser apedrejados. E, meus irmãos, a pergunta dos religiosos, ela era caracterizada por uma pergunta enganosa, errada, maldosa, preconceituosa e legalista contra a mulher. Mas o precioso Espírito Santo revela a intenção deles. Olha o verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. A reação de Jesus foi escrever na terra com o dedo. Aí vocês podem perguntar: o que Jesus estava escrevendo lá na terra? O que Jesus quis dizer? Será que Jesus, escrevendo na terra, não queria mostrar a natureza deles, que não tinham competência e autoridade para julgar? Será que Jesus não estava revelando humildade diante do orgulho deles? Agachado no chão, junto à terra, junto ao humus? Que assim como aquelas palavras iriam desaparecer, que ele estava escrevendo na terra, assim Deus trata com os nossos pecados confessados? Mas neste fato de escrever na terra, eu achei muito interessante a observação do irmão Alexander. Ele diz o seguinte, que trata-se, em primeiro lugar, de um testemunho de verdade dirigido às suas consciências. E o seu testemunho é sempre verdadeiro, sendo também o testemunho do Pai. Em segundo lugar, Moisés escrevera que o julgamento de um tal caso devia ser escrito num livro, está lá em Números 5:23, pelo sacerdote. Mas em terceiro lugar, olha que interessante, e aí eu concordo com esta tese aqui. Em terceiro lugar, o profeta Jeremias tinha dito, os nomes dos que se apartam de mim serão escritos no chão. Porque abandona o Senhor, fonte das águas vivas. Jeremias 17:13. O mesmo texto que fala que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Diz o texto no verso 7 que, como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse algo que eles já conheciam plenamente: aquele que está sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. Os irmãos sabem, nós sabemos, amigos, devem ter ouvido que Paulo diz lá em Romanos 3, de 10 a 12, que não há um justo, nenhum sequer. Nenhum homem é justo em si mesmo. O homem só é justo quando ele é justificado por Cristo. Ele é declarado justo pela obra suficiente de Cristo na cruz, quando o seu sangue foi derramado. Quando ele crê na obra de Cristo, quando ele se identifica na sua crucificação, na sua morte, na sua ressurreição, ele é declarado justo. É o Senhor que o declara justo pela obra que Cristo fez para justificá-lo. Então, nós vemos lá em Salmo 14, de 1 a 3, que também não há justo. Isaías 53 fala que Jesus veio para sofrer e morrer para que fôssemos também perdoados, justificados. Interessante que o Senhor Jesus se inclinou e voltou a escrever no verso 8, inclinou-se novamente para
escrever. E interessante que os mesmos que trouxeram a mulher, a começar dos mais velhos, acusados pela própria consciência, que é a luz de Cristo revela quem somos e quem poderemos ser nele, quem somos sem ele e quem poderemos ser com ele, foram se retirando um por um, até ficarem o Senhor e a mulher no meio onde ela estava, no verso 9. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Eu acho interessante aqui, agora o diálogo entre Jesus e a mulher. Não há mais religiosos no meio, não há mais acusadores, não há mais facínoras, não há mais legalistas de plantão. Agora só Jesus e a mulher. É muito bom a gente estar diante de Jesus. Porque diante dos homens nós sempre nos justificamos. Diante dos homens, você e eu sempre achamos que somos melhores em algumas coisas. Mas diante de Jesus, todos nós não temos condições nem de olharmos para Ele. E Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Onde estão eles? Mas, meus irmãos, quando Deus fala de sua revelação pela graça, Ele diz: todos me conhecerão. Olha que interessante, todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Jeremias 31, 34. Quando, porém, se trata de convencer os homens do seu pecado, de sua autojustiça e de sua hipocrisia, Ele inverte a ordem. A começar pelos mais velhos até os últimos. Sua consciência despertara. Não podiam mais suportar a presença dele, de Jesus, daquele que é a verdade, daquele que é a sinceridade, daquele que é a justiça plena, cujo ensino, entretanto, rejeitavam. A resposta dela foi: ninguém, Senhor. Ninguém. Eu fico pensando, meus irmãos, meus amigos, quando os homens nos acusam, e quando nós temos um Cristo que nos perdoa. Quando o legalismo nos humilha, nos coloca lá no chão, nos envergonha, quando a graça de Deus nos leva à confissão, ao quebrantamento, ao arrependimento e à mudança de vida. Eu nunca vi legalismo mudar a vida de ninguém, mas eu tenho visto ao longo dos anos de ministério, de crente, a graça de Deus mudar as pessoas. Legalismo enrijece as pessoas. Legalismo faz com que as pessoas fiquem centradas em si mesmas. Mas a graça de Deus em Cristo nos leva ao Senhor Jesus Cristo, que é o centro, deve ser o centro das nossas vidas. O legalismo nos leva a viver de nós para nós mesmos, mas a graça nos leva a viver para aquele que nos resgatou. Jesus não carimbou o pecado daquela mulher. Jesus não apoiou o pecado daquela mulher. Jesus disse: eu não condeno você, vai e não peque mais. Sabe por quê? Porque Jesus viu naquela mulher o arrependimento sincero. Jesus viu naquela mulher o seu quebrantamento. Jesus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Jesus olha para o coração. Jesus olha para os porões do subconsciente, Jesus olha para as entranhas, Jesus olha para as profundezas que você e eu jamais conseguiremos enxergar. Mas na verdade nós estamos muito mais ligados àqueles que nos veem pela aparência do que para aquele que nos vê o coração.
Vejamos algumas lições para a gente encerrar, práticas de valor permanente. O texto nos fala sobre o poder da consciência. Este é um dos mais importantes elementos do nosso homem interior. É a consciência. Desempenha uma função proeminente em nossa história espiritual. Ela não pode nos salvar, a consciência, e jamais é capaz de sozinha nos conduzir a Cristo. Mas é o melhor amigo do ministro do Evangelho, quando este do púlpito se levanta para reprovar o pecado. Lembremos o que Agostinho dizia, que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O texto também nos fala sobre a natureza do verdadeiro arrependimento. O Senhor não a condenou e disse-lhe, vai e não peques mais. Ele não apenas disse, vá para casa e arrependa-se, como mostrou-lhe a principal coisa que seu caso exigia, a necessidade de abandonar imediatamente o pecado. Não descansemos até que sejamos capazes de dizer, como se estivéssemos na presença de Deus, odeio o pecado e desejo não pecar mais. É impressionante, meus irmãos, a diferença entre os religiosos judeus e o Senhor Jesus Cristo. Eu muitas vezes me comporto como esses religiosos judeus. Muitas vezes eu sou implacável com a pessoa que erra. Mas aqui nós temos o contraste entre legalismo e graça. Nós temos o contraste entre o preconceito e a aceitação, julgamento e perdão, justiça humana e justiça divina, condenação e absolvição, religião e evangelho. Enquanto na religião o homem quer chegar a Deus, no Evangelho Deus se achega a nós em Cristo. Enquanto que aqueles que acusavam aquela mulher faziam todo o esforço para se chegar ao Senhor, baseados em seus méritos, entre aspas, o Evangelho é Deus se revelando em Cristo a nós e nos mostrando o quanto Ele nos ama. Abandonar o pecado, diz J.C. Ryle, é a própria essência do verdadeiro arrependimento. Eu quero concluir, meus irmãos e amigos, esta história envolvendo Jesus, a mulher chamada adúltera, os religiosos e o povo, revela o quanto os homens julgam, são implacáveis. São preconceituosos diante dos erros dos outros e como Jesus age condenando o pecado, mas amando o pecador. Condenando o pecado, mas levantando o pecador. Enquanto a religião legalista repele, o Evangelho da graça atrai, recebe em amor, para que haja mudança. Porque nós temos aprendido que graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. E você e eu nada merecemos. Essa mulher adulterou com o homem. Nós nos adulteramos com coisas. Da religião vem a condenação implacável, violenta e estigmatizada. E do Evangelho vem a motivação para o arrependimento, a mudança radical de vida e sua manutenção.
Graças ao Pai que em Cristo, meus irmãos e amigos, fomos aceitos, reconciliados e temos festa. A festa da reconciliação, a festa do perdão. Como diz Paulo aos irmãos em Corinto, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Por que muitas vezes não temos paciência uns com os outros? Por que muitas vezes não entendemos uns aos outros? Por que temos dificuldade de assimilar uns aos outros? Porque ainda não entendemos a graça de Deus. Não entendemos que nós fomos perdoados por um grande pecado que não tínhamos condições de por nós mesmos ser perdoados. Mas Ele nos perdoou. Fomos alcançados pelo Deus da graça que nos perdoou e nos tornou graciosos. Pecado, senhores, pecado que pode ser errar o alvo estabelecido por Deus. Pecado pode ser andar fora da vontade de Deus. O pecado pode ser rebelião. Pecado pode ser incredulidade. Pecado é algo muito sério. E as pessoas não gostam que se fale desse assunto. Mas o seu salário é a morte. O salário do pecado é a morte. Recentemente levamos um homem para um centro de recuperação. Sentou-se lá, fez a entrevista. Esse homem, uma semana depois, já estava aqui na nossa região. Hoje mesmo eu o vi aí. As pessoas colhem e elas semeiam. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Reconheçamos nossos pecados, senhores. Nos confessemos sinceramente. Aquele que pode perdoar os nossos pecados, que derramou seu precioso sangue na cruz por nós, para que haja o perdão e a consequente reconciliação com Deus. Graças ao Pai, o Filho nos mostra o que é o pecado como ele é. Mas se o pecado condena o homem, e se ele não se converter, se ele não crê que Jesus pode perdoar o seu pecado, se ele não confessar o seu pecado, ele pode ir para o inferno. Mas aqueles que reconhecem o seu pecado e se arrepende e crê na suficiência de Cristo, na cruz e na ressurreição, esse ou essa tem a certeza do perdão e a vida eterna. Por isso que nós entendemos e cremos que Paulo disse: alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, segundo os Coríntios 5,17. Por isso que entendemos Jesus dizer: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê no Pai, tem de uma vez para sempre a vida eterna, não entra em juízo ou condenação, mas passou da morte para a vida. João 5,24. Devemos aprender com o Mestre. O que ele disse acerca do pecado é algo extremamente sério e é um alerta para todos nós. Confessemos nossos pecados com o coração e ele vai dizer: vai e não peque mais. Abandonemos os nossos pecados, abandonemos nossas taras, abandonemos os nossos erros, abandonemos os nossos juízos temerários, abandonemos as nossas inimizades e nos voltemos para aquele que nos cura, nos reconstrói, que Ele desconstrua toda a nossa autossuficiência e construa em nós a suficiência dEle, para a glória dEle. Senhor, obrigado, porque Jesus Cristo nos alerta acerca do pecado e Ele mesmo é a solução para o pecado. Obrigado porque Ele se fez pecado por nós
para que nele fôssemos feitos justiça do Senhor. Ele se deu a si mesmo voluntariamente por nós, para que nós fôssemos alcançados por esta graça e fôssemos transformados pelo poder da sua morte e da sua ressurreição. Senhor, que saiamos daqui convictos de que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós temos a garantia da nossa absolvição. Em Cristo nós temos a garantia da nossa restauração. Que o precioso Espírito revele Cristo em cada vida aqui nesta noite. Em toda a sua magnificência, em toda a sua soberania e poder e graça. Cristo em nós, a esperança da glória. Louvado seja o teu nome. Conduza-nos, Pai, com alegria que fomos perdoados, restaurados, transformados, para que levemos essa mensagem às pessoas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.